Olá, você está no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, numa jornada de 36 dias, revivendo os altos e baixos no reino de Judá em 2 Crônicas, e é uma alegria ter a sua companhia por aqui. No capítulo passado, nós vimos que no momento do louvor, a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, desceu de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer no templo para ministrar, porque a glória do Senhor encheu todo o lugar. Todos haviam acabado de contemplar a manifestação maravilhosa da glória de Deus. Salomão percebeu claramente que a presença da nuvem significava que Deus tinha feito do templo a sua morada e o ponto de contato e comunicação direta com o seu povo. O rei então subiu numa plataforma de bronze, especialmente construída diante do altar de sacrifícios, em frente à entrada do templo. Essa plataforma media 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 m de altura. Ali ele começou um pronunciamento dizendo que Deus estava presente nas trevas espessas, fazendo referência à vinda do Senhor sobre o Monte Sinai, onde a ênfase era ouvir e não ver Deus, para que o povo não fosse tentado a confeccionar imagens de Deus e adorá-las. Esse mesmo Deus agora estava ali, graciosamente, fazendo sua habitação no Santo dos Santos do templo em Jerusalém. Depois Salomão abençoou o povo que estava de pé ali diante dele, reconhecendo que o templo era o cumprimento do plano de Deus e não dele ou do seu pai Davi. Eles haviam sido apenas instrumentos humanos, mas a obra foi de Deus. Ele levou o povo a lembrar da saída do Egito, que havia acontecido há mais de 400 anos antes, mas que ainda era tão importante e real quanto no dia em que aconteceu. Salomão recordou também os extensos preparativos que o seu pai fez para o templo. Davi deixou tudo preparado de todas as maneiras possíveis e ficou feliz por ser dado ao seu filho Salomão o crédito e a honra de construí-lo. Ele reconheceu que suceder Davi no trono era algo significativo, pois ele foi o primeiro rei de Israel a seguir seu pai como monarca hereditário. Veja que Salomão não dedicou o templo ao Senhor de dentro do templo. Isso não seria apropriado, uma vez que ele era um rei e não um sacerdote. O lugar santo e o lugar santíssimo eram apenas para os descendentes escolhidos do sumo sacerdote. Por isso, ele estava no pátio, em uma plataforma especial. E então ele estendeu as mãos. Essa era a postura de oração mais comum no Antigo Testamento. Hoje em dia, nós fechamos os olhos, inclinamos a cabeça, alguns até cruzam as mãos, mas a tradição do Antigo Testamento era estender as mãos abertas em um gesto de rendição, abertura e receptividade, com os olhos voltados para o céu ou para o templo. Depois Salomão ajoelhou-se diante do povo, ainda com as mãos estendidas para o céu, e orou, reconhecendo que Deus era completamente único. Os pretensos deuses das nações não podiam se comparar a ele de forma alguma. Salomão agradeceu e louvou a Deus pelo cumprimento das suas promessas no passado, pedindo que ele cumprisse a outra promessa feita a Davi, seu pai, de que não lhe faltaria sucessor no trono. E este é o grande segredo do poder da oração: levar as promessas de Deus a sério com fé e então clamar com ousadia e reverência ao Senhor para que Ele as cumpra. Se há uma coisa que agrada a Deus é ver os seus filhos reivindicando suas promessas. O cumprimento de cada promessa traz glória para o nome do Senhor. Salomão pediu a Deus que inclinasse seus ouvidos para o rei e para o povo, quando eles orassem voltados para o templo. É por isso que muitos judeus praticantes ainda hoje oram voltados para o local do templo em Jerusalém. No versículo 22, Salomão menciona os juramentos que viessem a ser feitos diante do templo. A lei de Moisés permitia que juramentos fossem feitos no santuário para determinar a culpa ou a inocência, caso não houvesse testemunha em alguma questão. Ele pediu ao Senhor que o templo fosse um lugar para juramento e aplicação de justiça sobre casos assim.
Enfim, quando Salomão dedicou ao Senhor o templo, sua grande petição era que Deus ouvisse todas as orações que fossem proferidas naquele lugar. E de fato, a oração dentro do templo ou em sua direção chegaria diante de Deus no lugar da sua habitação celestial, porque o seu nome estava naquele lugar. O equivalente que temos no Novo Testamento é a oração feita no nome de Jesus. Eu queria destacar aqui a parte da oração de Salomão em que ele se refere ao povo indo e depois voltando do exílio. O exílio para longe da terra prometida era apresentado como o clímax dos castigos por causa do pecado. Mas Salomão ora para que o Senhor respondesse à oração quando houvesse arrependimento sincero do seu povo no exílio, distante da sua terra, a oração que fizessem voltados para o templo que ele tinha edificado ao nome do Senhor. Isso mostrava que o Deus do templo poderia responder também às orações feitas fora do templo. Neste capítulo, nós vemos que o cronista enfoca a aliança davídica. Para a sua geração pós-exílica, o templo significava a promessa divina feita a Davi, de um reino duradouro, apesar das restrições que o seu povo estava vivendo. Como ponto principal da presença de Deus na terra, o templo também se apresentava como um constante encorajamento visível para a oração e a busca da presença de Deus. E no lugar da conclusão dessa oração, o cronista inseriu sua própria versão sobre o encerramento da oração dedicatória de Salomão, inspirado em um trecho do Salmo 132, que diz respeito à transferência da arca para o templo. Esse texto funciona aqui como uma oração para que Deus venha novamente em poder e graça para a geração do cronista e seu templo, como ele havia feito pelo povo e pelo templo nos dias de Salomão. O versículo 42 é uma oração pelos descendentes de Davi, beneficiários da promessa de Deus na aliança. Para o cronista, essa aliança duradoura era a base do relacionamento entre Deus e o seu povo. E as misericórdias prometidas a Davi incluíam também a vinda de Jesus Cristo, o filho de Davi, para ser o Salvador do mundo. E amanhã nós vamos ver que Deus se apresentou novamente para Salomão. O que será que ele disse dessa vez? É o que nós veremos no capítulo de amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.